meus cinerds! E hoje vamos trazer um tema que é um tema que palpita eternamente os fãs, que é de novo falar sobre Vingadores 4, o que mais está surgindo de teoria, o que é esperado. Depois desse tempo aí, o que é que se consolidou de teorias, novas coisas que surgiram, novidades, enfim. Vamos trazer algumas notícias novas. O fato é que realmente a Marvel e a Disney estão tratando isso com um cuidado extremo. Segredo de Estado. O que sabemos, né? Vamos lá. Primeiro trailer. Tem rumores falando agora em novembro. Então, o trailer oficial, o Kevin Feige, ele confirmou. Sai esse ano. Sai em novembro. Em novembro, ele falou né? que sai em novembro, até o final de novembro, claro, eles não dão, né? Até o final de novembro sai. Vazou um trailer, bem meio tosco, inclusive, né? Um roteirozinho também. Sim, um teaser, na verdade, né? Que chegou a vazar, que mostrava a manopla. Isso, destruída. Ela destruída e tal. Mas ninguém sabe o que era aquilo, de onde veio. E aí é que tá. O Omelete, que tem informações privilegiadas, né? Eles têm acesso aos grandes estúdios. O Eric Borgo confirmou que há verdades ali. Não disse quais, mas falou que algumas coisas realmente são reais. Vamos começar com a atriz, né? Qual delas? A Langford? Catherine Langford, pronto. A última. Catherine Langford, que é a atriz do 30 Reasons Why, né, ou 13 razões do porquê, eu não sei como é que foi traduzido isso. No Netflix. Série da Netflix, muito bom, por sinal. Eu não assisti, essa eu não assisti. Então, ela apareceu lá já contratada também como parte integrante do elenco. Isso. E agora? Está certo. Isso. O que ela vai ser? Exatamente. Qual é o papel? Duas teorias surgiram. Isso, as principais realmente são essas. Isso. A primeira, ela seria a filha de Tony Stark com Pepper Potts, uma vez que o filme, uma das teorias diz que o filme vai estar com um saldo temporal bem grande lá pra frente, no futuro. Aí tem uns desdobramentos. Isso. Alguns dizem que o filme se passará 5 anos à frente, depois do Guerra Infinita. Isso, mas já tem gente falando de mais tempo. Então, se fosse 5 anos, começa a gente a ter um problema. Porque 5 anos, a atriz é muito velha pra interpretar. Embora seja nova, mas ela é velha pra alguém de 5 anos de idade. Ou ainda um pouco menos, porque dificilmente eles fariam uma criança logo depois daquela confusão eventos, toda. Né? Enfim, mas levando em consideração que a questão, né, teve aquele diálogo com a Pepper, né, falando do filho lá, e né, que o Tony Stark fala, não, sou eu, que a gente é um filho, e botava o nome de Morgan e tal. Eu acho que isso realmente pode ser uma pista. Pode. Outra teoria é que, aí essa é um pouco mais complexa, o filme de fato se passaria 5 anos depois, mas ela faria a interpretação da filha do Tony Stark num futuro possível do filme. O filme se passaria 5 anos depois, então presente. Mas num futuro desse presente, o Tony Stark de alguma forma teria um vislumbre deste futuro e ele saberia que ele teria uma filha. Entendi. E aí algumas teorias apontam, já alguns vazamentos no Reddit, justamente em função disso, ele sacrificaria este futuro para acertar as coisas. Seria o grande sacrifício do Tony Stark. Ter um futuro com a família feliz e a sua filha, ou... Entendi, ou salvar o universo. Salvar o universo. Não é salvar não, consertar. Corrigir o que o maluco do Thanos fez. Exatamente. A outra teoria indicaria um dos desdobramentos da nova Marvel, nos quadrinhos, que seria a Bishop, como é o nome? Kate Bishop. A Gavião Arqueira. Exatamente. Que faz parte dos Jovens Vingadores. O que reforça a possibilidade, porque tem uma atriz, eu esqueci o nome dela, que já tá também lá nos créditos. Que faria a estatura. Que é a filha, a Cassie Lang, a filha do Scott Lang, o Homem-Formiga. Então, o Kevin Feige já deu algumas pistas realmente de explorar outros grupos de heróis. Mais que isso, ele disse que a participação feminina aumentaria no MCU.
Mas eu digo assim, a questão de outros grupos, deixando claro a possibilidade de realmente explorar os novos Vingadores. Sim. Não é? E aí são duas mulheres. Já tem duas mulheres, Né? seria a Kate Bishop com a Cassie Lang, que seria a Exato. estatura. A Gavião Arqueira, mas a estatura. A estatura. E aí você teria uma possibilidade da Marvel explorar filmes para um público agora realmente direcionado para um público mais jovem. Isso. Eu acho que faz muito sentido. Exato. Se a gente parar pra pensar, a divisão de TV da Marvel, ela já tem apostado um pouco nisso. Sim. Porque se você pegar Manto e a Daga e Fugitivos, Aham. são duas séries já com uma pegada bem mais teen, realmente. Exato. Totalmente diferente do que o Netflix estava fazendo. É isso. Não é? Você vê a última temporada do Demolidor, uma pegada sombria e Já tal, pegou já um bem público mais adulta. velho. Exatamente. É o inverso. Isso, então se a gente pensar, né, Runaways, mais Cloak and Dagger, um público mais teen, de repente pode ser um pensamento aí deles tentarem abraçar um público mais jovem realmente aí já na fase 4, Aham. não é? Outra coisa que saiu foi a Pepper Potts com uma armadura. Rapaz, então, a resgate, né, a armadura. Possivelmente. Ninguém confirma nada. Pois é, nesse ninguém negócio. confirma, ninguém desconfirma, tá tudo muito... Então, ninguém sabe ainda se ela estaria utilizando aquela armadura para se proteger de algum evento ou atuando como heroína. Então, vamos lá. É. O Tony Stark sobreviveu. Isso é Sim. um fato. Sim, Entretanto, ele sobreviveu em outro planeta. de fato. Ele estava no planeta do Thanos. De repente, na sua ausência, talvez a Pepper tenha tido aí que assumir, pelo menos durante um tempo, Entendi. Pega a armadura e armadura e assumir o lugar do Homem de Ferro num mundo devastado pelo desaparecimento de nada mais nada menos do que metade da das população do pessoas. planeta. É. A presença dos heróis neste momento seria imprescindível e talvez ela tenha vestido a assumido nessa função. Exato. Outra possibilidade que o pessoal explora é que ela tenha vestido a armadura justamente para ir buscar o Homem de Ferro. Aí eu já acho um pouco mais complicado. Também acho. Né? Mesmo porque já tem aquela outra teoria de que a Nebula se tornaria amiga íntima do Tony Stark, porque lembre-se que quem ficou lá no planeta foram os dois, a Nebula Sim. com o Tony Stark. A Nebula chegou com uma nave, tudo bem que ela chega tocando terror, atropelando Thanos e tudo lá, De fato. mas ela tem a nave, então ela teria o meio de transporte, uma vez que a armadura do Stark está seriamente danificada, né? Isso. Então, esse retorno dos dois e a própria atriz que faz a Nebula, ela meio que já tinha deixado escapar alguma coisa também, dando a entender que ela teria realmente uma aproximação com um herói que aí todo mundo juntou os pontinhos, só sobraram os dois lá em Titã, então seria a aproximação dos dois. Eu acho difícil assim que a armadura resgate seja para isso. Para Porque- fazer um resgate, né? Porque também tem um detalhe, o Rocket Raccoon ficou na Terra, né? Sim, ele teria condições perfeitamente de ir buscar, porque ele lá- chegou também com uma nave. Então, não é? eu construiria um Rocket. O Rocket constrói. O Rocket tudo, constrói qualquer coisa. Então, enfim, eu não acho que seja para isso. Eu acho mais provável, mais plausível que ela de fato esteja ocupando a ausência temporária do Homem de Ferro. Ou, Né? Já que pelas imagens vazadas a gente sabe que ele vai voltar para a Terra. Sim. Afinal, tem lá as imagens dele Sim. na batalha em Nova York. Tem gente, aquela teoria inicial, justamente por conta daquelas fotos da Batalha de Nova York, em que ele aparece com uma roupa da SHIELD, então seria uma maneira de reforçar uma teoria reforçando a outra, falando justamente isso, ele já como diretor da SHIELD. Isso, que eu acho muito provável. Exato. E com o tempo, esse passar de anos, desde o evento zero lá do Estalar de Dedos até o futuro em que o filme pretende explorar. Acho muito provável. Acho que ele vai precisar de um diretor. Com certeza, num momento de crise desse, eles vão trazer a superintendência de volta. Sim. O Nick Fury virou poeira, junto com a Maria Hill. Exatamente. Então, tá sem liderança. vai precisar de alguém e esse papel ele já assumiu nos quadrinhos, então é plausível realmente ele eu acho assumir que a direção da assumiria por SHIELD. Tilda Swinton isso. com Kate Blanchett. Então, Tilda Swinton, a anciã lá do filme do Doutor Estranho. E a Kate Blanchett foi a que fez a Hela do Thor Ragnarok. isso. Já a Marvel tentou esconder, mas todo mundo já sabe. Elas estarão de gravou volta. para o Isso. Vingadores 4. Isso. Agora a Tilda, ela tem um detalhe, que é a anciã. Eu gosto muito daquela personagem. A releitura dela Ficou muito boa. muito boa. Porque para quem não sabe,
O ancião... É um ancião. É um personagem masculino É. nos quadrinhos. Isso, bem, né? E lá eles trabalharam a mulher, eu acho que a personalidade dela ficou muito melhor do que nos quadrinhos. Não, ficou fantástico, ficou uma boa adaptação. Nós gostamos. Eu sei que alguns vão discordar, mas enfim. Porém, sabemos que ela teve apenas um dia de gravação. Então, possivelmente, a aparição dela é pontual. Então, falando da Tilda Swinton especificamente, aí muita gente correlacionou. Eu confesso que eu não voltei para assistir o Doutor Estranho. Mas muita gente correlacionou o visual daquele momento em que ela está deixando, digamos assim, essa encarnação, vai. Sim. Aquele visual, quando ela está conversando, aquele último diálogo que ela tem com o Stephen Strange, teve muita gente que correlacionou aquele visual com o visual do Reino Quântico. Então tem gente amarrando as possibilidades da interconexão daquele visual, talvez do plano astral, com o Reino Quântico. Entendi. Então teve gente falando disso e aí reforçando inclusive a possibilidade das viagens no tempo, etc, etc. A viagem no tempo, eu acredito, a Marvel nega, mas não tem como. Não vejo como eu não também ter. não vejo. Não vejo como não ter. A Kate Blanchett, então, a mesma coisa, Hela também apareceria, porque inclusive eu não lembro quem foi o ator, mas algum ator falou, achou interessante, gostou de gravar com elas. Eu acho que foi o que fez o Soldado Invernal. Sebastian Stan? Sim. Pronto. Eu sei que alguém se eu não estou falou, enganado, foi o Sebastian Stan. alguém mencionou que gostou de gravar com elas. Então, ele soltou vários spoilers, Isso. inclusive que tinha uma cena com todo mundo junto. então, Foi dando a entender que as duas estariam ali, talvez, na mesma cena, né? Então, enfim, pode esperar aí que realmente a anciã vai voltar, um dia que seja, mas ela vai voltar. E a Kate Blanchett também lá fazendo a Hela, né? Que, para quem também não acompanha os quadrinhos, lá a motivação do Thanos é completamente diferente. Thanos mata metade da vida no universo para agradar a morte, porque ele é apaixonado pela morte. É bem verdade que é uma representação diferente da deusa da morte asgardiana, que é a Hela. Mas no MCU, para não ficar confuso, e eu gostei disso, parece ter reunido tudo numa entidade só. Talvez ele não resgatem essa questão do amor do Thanos, mas talvez a participação dela seja algum direcionamento para fazer referenciar aos quadrinhos. Entendi. Seria aquela velha história, né? Do easter egg. Vamos botar essa cena aqui. O fanservice, né? Se você ler quadrinho, essa cena é para você. Talvez seja algo nessa linha. Isso. Séries. Bom, temos uma série do Falcão e do Soldado Invernal. Então, a Marvel já tinha anunciado, ou melhor dizendo, a Disney já tinha anunciado que para o seu serviço de streaming, o Disney Play, que rumores apostam que ele vai entrar em funcionamento no final de 2019 ainda. Mas já tinha sido anunciado 2 séries, quer dizer, anunciado assim, mas ninguém confirma nem desconfirma nada. Como sempre. Tudo vai saindo e ninguém fala nada. Então já tinha surgido que teria uma série focada na Feiticeira Escarlate. Sim. Que mais tarde já veio uma nova visão aí, que na verdade a série não seria só com a Feiticeira Escarlate, porque o Visão apareceria em pé de igualdade com ela, então talvez focando aí realmente na relação dos dois. Se for o Visão Branco, faria até todo sentido, que eu acho que ele vai voltar com o Visão Branco. Sim. De repente, é aquele arco de histórias do Visão Branco até ele recuperar suas emoções. Exatamente. Daria realmente uma série, tem uma linha dramática. É isso. Que eu acho que em filme isso seria complicado de explorar, mas numa série, perfeito. De fato. Aí vamos lá. A outra série que já tinha sido anunciada com o Tom Hiddleston como Loki. Sim, de fato. Aí essa ninguém sabe. É antes, é prequel, é prelúdio, é depois, porque para todos os efeitos ele é um dos que morreu e aí a gente não sabe como é que essa série... Também. Exato. Também saiu o rumor de uma série focada no Nick Fury, com o Nick Fury. Ninguém sabe se seria com Samuel L. Jackson, se seria alguma coisa do passado. Deixa eu dar o filme da Scarlett Johansson, a Black Widow. Isso, a Viúva Negra. Entrou em pré-produção, que é espionagem também. Exatamente. Não é? Aí foi meio estranho, o filme vai se passar, não lembro qual é o primeiro país que vai se passar,
Mas o segundo é Miami. O país não, a região. Vai se passar em Miami. Espionagem em Miami. Espionagem em Miami. Mas, enfim. E aí realmente saiu depois essa notícia, esse rumor, melhor dizendo, da série do Sebastian Stan com o Anthony Mack, cada um vivendo respectivamente lá o Soldado Invernal e o Falcão. E aí tem um detalhe que eu acho interessante. O Capitão América, já deu, né? O sacrifício do Capitão América, né? Então, nós já temos a declaração do ator, né? Ele tentou corrigir depois, tá, mas ele que deu adeus ao MCU. É. E nós também já anunciamos aqui que apareceu um bonequinho do Falcão com vestido como Capitão América. Exatamente. Não seria difícil imaginar, então, que esta série poderia estar levando ao direcionamento da construção do Capitão América. Da sucessão do Falcão. Capitão América, exato. Sendo que já saíram boatos que o próximo capitão pode ser uma mulher ou negro. Exatamente. Então, meu amigo, com essa série, bonequinho, despedida do ator. Exatamente. Eu acho que tem algo aí. Uma outra teoria que surgiu também, só pegando o gancho do Visão, já que o Eduardo falou do Visão Branco, sim, é que a Shuri, naquele momento em que ela estava lá no laboratório, fazendo ali aquela magia tecnológica lá de Wakanda, ela estava, na verdade, fazendo o backup da mente do Visão. Quando ela percebeu que não daria para salvar o Visão naquele momento, ela estaria fazendo um backup. Porque, na verdade, cada vez que ela ia isolando uma das trilhas ao redor da joia, né, a gente até publicou isso lá no Instagram, quando surgiu essa teoria aí na net, a gente publicou lá no Instagram, que cada uma das trilhas que saem a partir da gema, da joia da mente, quando ela ia fazendo o backup, aquilo ia ficando azul e desaparecia. Então, supostamente, ela teria realmente feito um backup e possibilitaria o retorno dele, mas um retorno diferente, afinal de contas, ele não teria a empatia que talvez a joia da mente teria conferido para ele. Eu particularmente prefiro, é uma mera questão de preferência, como eu disse, tudo são teorias, acreditar não na questão do backup, mas que talvez ela tenha de fato armazenada a estrutura, digamos assim, para fazer o reparo. Entendi. Já que o dano foi físico, né? Isso, o Thanos arrancou um pedaço da cabeça do Visão. Exato. Então, mas é isso. Conseguiria refazer aquelas conexões. Isso. Mas aí voltaria, né? Um backup de informações, mais um backup da estrutura, enfim. O backup, de fato, parando agora para pensar um pouco, faria sentido, porque de fato, se ele arrancou um pedaço da mente, exatamente, algumas informações foram juntas. Exato. Né? Então, e lembrando, aí quem viver verá. De fato faz sentido. Bom, o Reino Quântico, falando do Reino Quântico, Michael Douglas, que é o Hank Pym, o Homem-Formiga original que aparece lá no filme do Homem-Formiga. Que é o cientista. Isso, que é o cientista. Ele, numa entrevista, ele já deixou claro que realmente o Reino Quântico tem uma importância fundamental e, pelo levar da conversa dele na entrevista, deixou entender que era fundamental para a fase 4 inteira. Eu acredito que sim, porque, vamos lá, se for a princípio a correção do universo, é uma correção, né? Sim. Porque pro Thanos agora o universo tá bem. Né? Pra gente é que não tá. Ele eliminou metade, então agora ninguém vai ter problema com comida, segundo ele. Então, isso dependeria possivelmente de uma viagem no tempo ou no tempo e espaço. Sim. Eu acho que não tem outra forma, já que a joia está indisponível, de fazer isso que não seja pelo Reino Quântico. E o Reino Quântico ele traz uma alternativa interessante, porque a joia ela ainda dependeria de um ser poderoso o suficiente para manipular a joia. Sim, de fato. Enquanto o Reino Quântico as questões já passam por um viés científico. Isso. Que nos dá um personagem, o próprio Tony Stark, poder manipular as energias quânticas e a partir daí abrir seus vórtices temporais, fazer viagens talvez no espaço e por aí tá simulando as propriedades da joia através do Reino Quântico. E é bem verdade que ninguém sabe quanto tempo o Scott Lang vai ficar lá. Então, o Scott Lang... Possivelmente 5 anos. Eu aposto em 5 anos. Se o Scott Lang... Ele teria condições realmente de aprender muita coisa a respeito, então ele seria a fonte, uma fonte fantástica de informações para o Tony Stark. Ou mais, ele poderia
Que lembremos que a Vespa absorveu a energia quântica enquanto esteve lá. Exatamente. Afinal, né, ela Exatamente. sobreviveu possivelmente absorvendo a energia do reino quântico. E ele estava com um dispositivo que armazenava energia quântica, ele acionou o dispositivo. É verdade. Então eu acho que ele vai passar esse tempo todo lá coletando energia quântica. Uhum. Tem um detalhe, né, uma das novidades que eu acabei lembrando agora, ia deixar passar. Saiu uma foto divulgada, essa assim, pela Marvel, pedindo apenas que os fãs prestassem a atenção. O título do título? Exato. Sim. Alguns olharam a foto, e aí temos duas descobertas nessa foto. Alguns olharam a foto é uma foto de uma pessoa sentada no que parece ser o resto de um estúdio. Isso. Né? Com algumas Acho que é um dos lá, russos. Eu não sei qual, mas acho que é um dos russos. Sentado numa cadeira, tal, no meio do estúdio, com um dos vários irmãos objetos russos. lá. Isso. Algumas pessoas enxergaram um duplo A, se eu não estou enganado, na cena. Uhum. O que sugeriria o título de Aniquilação, o Annihilation, né? Annihilation. Então, que poderia ser então o próximo título dos Vingadores. E aí, vamos lá. Annihilation. Aí, pronto, como o povo já gosta das teorias, aí quando falaram isso, já teve gente que voltou pra Thor, o Mundo Sombrio, De fato. em que lá dá a entender de novo esse título, e parece que em Vingadores a Era de Ultron também dá a entender a mesma coisa do título. Em algumas falas. Outros conseguiram enxergar, e eu vi a foto e de fato é muito parecido, num cantinho que aparentemente era uma câmera. Quando você amplia a imagem, é a foto do canhão de prótons. Do canhão de prótons. Que é uma arma, né, máxima e utilizada pelo Homem de Ferro. Que, por sinal, em Vingadores Guerra Infinita, quando o Capitão América chega com a equipe dele e tá lá o Máquina de Combate, o Coronel Rhodes, tem um bagulho enorme em cima de uma mesa lá que estava sendo estudado, que parece que é a mesma arma. Então, Né? poderíamos ter aí, então, O canhão de prótons. o famoso canhão de prótons. Vamos lá. Uma outra teoria que apareceu foi a questão do... Teoria não, já confirmando, né, as expectativas. A questão do Hulk e o Bruce Banner se entendendo. Né, que a gente já falou, a questão do uniforme. Eu acho que vai vir um Hulk inteligente. Isso. Né, a gente já tinha falado É. disso. Aí, com o título Aniquilação, já teve gente imaginando o vilão vindo da zona negativa, o Aniquilador. O que possibilitaria a introdução, finalmente, do Quarteto Fantástico. Agora, eu tenho uma resistência a pensar em zona negativa, porque o filme ele foi filmado antes da conclusão do acordo. Né? Então eu acho que a Marvel Não iria colocar isso já arriscar, agora. né? Porque ela tudo bem, ela já estava ali nas tratativas, né? Tava tudo encaminhado, estava esperando a aprovação. Isso, Mas acho que ela não arriscaria De fato. citar a zona negativa e depois alguma coisa na frente dessa errada ela ter que emendar isso. Eu acho. Não, eu só uma errata aqui. Eu mencionei o Thor, o Mundo Sombrio, mas na verdade Thor, o Mundo Sombrio faz referência também ao mundo quântico, na verdade. Faria referência ao mundo quântico. Sobrou alguma teoria das novas? Não, a do Ronin a gente tomou isso já força, tá- né? isso Porque aí- por conta de algumas artes, fan-artes, mas... Isso aí já que você citou. Tem um vídeo no canal da gente lá no YouTube. Isso. Onde vazou a arte conceitual e na arte conceitual o Clint Barton estaria voltando como Ronin. Isso. A teoria mais aceita é que no instalar do Thanos a sua família teria desaparecido. Isso. E por conta disso ele voltaria com Ronin, o que conecta com a Catherine Langford, porque ela voltaria como Gavião Arqueira, justamente porque o Clint Barton não seria mais o Gavião. O Gavião, ele seria o Ronin. Então, ele seria o Ronin, ela poderia ser a Gavião porque estaria vago. E nos quadrinhos, ele, o Gavião, treina ela. Ela já tinha uma habilidade, né? Mas ele completa o treinamento dela. Eduardo já falou, né, a questão do Capitão América, né, que aí realmente a grande questão é como vai ser essa saída do Capitão. Se vai ser através de uma morte digna. Eu acho que ele vai morrer. Eu também. Eu acho que ele vai morrer. Eu também estou me preparando para isso. Eu não acho que vão dar um final feliz. Não. Eu não consigo ver um final dele com a Sharon Carter. E mesmo porque nos quadrinhos não deu muito certo. Entendeu? esse final. Ou ele perdeu o soro do super soldado, que já aconteceu nos quadrinhos. Ele perdeu o soro do super soldado, ficar velho e não poder mais lutar.
mas Não. tá ali como um apoio, um estrategista. Não, eu acho que por uma questão de dignidade, né, o peso do herói, o peso do Capitão América, realmente ele é um herói que faria um grande sacrifício. Eu Não acho que vai ser por é aí. aquele disposto ao grande sacrifício. Então, eu acredito também que ele vai fazer algum grande Eu acho que ele sacrifício. cumpriu, Então, ele acho que ele cumpriu o ciclo dele. É. Acho que vai ser isso mesmo. Ele vai morrer de uma forma grandiosa. e uma outra coisa, o Kevin Feige também já deixou claro que ele não é contra os mesmos personagens serem vividos por outros atores. Sim, sim, sim. E a gente não está falando de um substituto do Steve Rogers. Não é o Falcão se tornando o Capitão. Não, é um outro personagem sendo Steve Rogers. Um outro ator sendo Steve Rogers. Pra isso, eu acho que, assim, pra não ficar estranho, sobretudo Teria que em filmes, rebutar. teria que rebutar. Fez isso com o Máquina de Combate, né? A gente, pra quem não sabe, no primeiro filme era outro ator. Que, por sinal, ele saiu também em desagravos sérios com o Robert Downey Jr. Exatamente. Aquele ator, esqueci o nome dele, ele saiu com um desagravo sério com o Robert Downey Jr. porque teve uma questão ali de contrato, de ganho, Então, de exatamente. salário. Passou pela questão Foi de feio. salário. Foi feio. E ali. aí, quando foi no segundo filme, trocaram. Só que ali o MCU tava começando. Isso. Pra fazer isso hoje, com a quantidade de personagens que tem, com a consolidação, eu acho que só reputando. Mas há uma possibilidade muito grande disso acontecer no filme 4. Mas tem realmente apostas grandes que os Eternos são uma grande produção que vão vir aí na fase 4. Sim, sim. Não é? A própria continuidade da Capitã Marvel. Até pra explorar um pouco mais, abrir mais o universo do Thanos. Eu acho que é válido. Sim. Né? Sobretudo Sobretudo que eles, a meu ver, foi um excelente retcon foi, de sim. transformar Titã num planeta mesmo e não explorar a lua de Saturno. Sim, né? sim. Isso foi na década de 60. É. Eu acho que realmente foi ótimo aquilo ali. Foi uma uma sacada boa. Então, explora agora aquilo ali com os Eternos, aquela questão do planeta ali, a relação deles com Thanos. Isso, Celestial. Dá pra contar muita história boa a partir Exatamente. Tem Guardiões da Galáxia, tá na geladeira, Não, ninguém aí- sabe o que vai aí acontecer. Ainda mais que o James Gunn já tá lá realmente na DC. Né? O Dave Bautista Felicidade pra DC. A Dave Bautista tá querendo ir. Eu não Já acho falou difícil, quando é que vão ser, onde é que eu assino pra fazer o teste? Então, né? eu acho que pra isso aí, eu acho que... Aí só como um parêntese aqui, interessante, os fãs fizeram, né, uma coleta de dinheiro aí, fizeram uma vaquinha e botaram realmente já o outdoor lá perto dos estúdios da Disney, né, querendo recontratar. E o Michael, como é? O Rookie? Eu esqueci. O que faz o Yondu. O ator que faz o Yondu. Ele já chegou e falou, gente, peguem o papo reto aqui, ó. O cara não vai voltar, ele tá lá já, acabou. Esquece isso. Quando ele saiu, a gente já nem tinha contrato com a DC, a gente já falou isso, a Disney não vai contratar ele de volta. Não E vai. aí a DC foi boa, a DC foi esperta aí. Isso traz uma série de implicações para o universo cinematográfico que a Disney não vai encarar isso. Ela vai preferir. Ela pode enterrar a franquia por um tempo e anunciar um reboot lá na frente, sabe? Ela vai acabar fazendo algo desse jeito. Entendeu? Então acho que é por aí. Encerrando esses trabalhos no nosso retorno desta live de domingo. Youssef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com as teorias conspiratórias que cada vez ganham mais força com essa hype infinita rumo a Vingadores 4. Bazinhos, Calucinedes! Grande abraço, pessoal. Valeu aí pela audiência. Obrigadão.